Nossa conversa de hoje é sobre o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral ontem da inegibilidade ou não do presidente Jair Bolsonaro. Eu sou Fabiano Kramer, falo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, ajude nosso canal. Inscreva-se, tem um botãozinho aqui embaixo, é rápido, é grátis. Deixe o nosso canal cada vez mais visível, né, no YouTube, né, e deixe um recado, que isso ajuda muito. Eu gosto de ler os recados, respondo, né, e se gostar, no final do vídeo, deixe o seu joinha ou não, né. Vamos aos assuntos de hoje. Bom, conforme nós sempre falamos aqui, nós deixamos todos os links, né, na primeira descrição, e o assunto de hoje saiu no jornal O Sul, esse aqui, né? Testemunha de defesa de Bolsonaro negam participação em reunião com embaixadores, né? O jornal O Sul colocou, né, que durante o dia do julgamento pode tornar Jair Bolsonaro do PL inelegível. A defesa do ex-presidente disse que a reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho do ano passado foi, abre aspas, franciscana, fecha aspas, e não pode ser considerado um abuso de poder. A sustentação oral foi feita no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, pelo advogado Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, nesta quinta-feira, 22. A sessão foi suspensa e será retomada na próxima terça-feira, dia 27. Aqui uma observação. Depois das sustentações orais, né, inclusive o seu Tarcísio, né, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez uma bela sustentação oral, derrubando todos os argumentos, né, da acusação, né, e do processo. E daí, numa atitude inesperada, né, o presidente do TSE, né, o ministro Alexandre de Moraes, né, suspendeu a sessão, né, sem a leitura, né, do primeiro voto. Né? Isso foi uma coisa inédita. Né? Voltando à matéria, o advogado de defesa afirmou que a reunião teve cunho diplomático. Tarcísio reconheceu que pode caber por propaganda antecipada ou mau uso do prédio público, mas não por ilegibilidade. Né? Abre aspas. Foi uma reunião com café, pão, queijo, suco, com nota fiscal de 9 mil em julho, muito antes do início do período eleitoral, em que o então presidente fez uma fala forte, desinibida, talvez em tom inadequado e ácido, fecha aspas. Para a defesa, Bolsonaro fez meras considerações sobre o sistema eleitoral brasileiro, fecha aspas, abre aspas de novo, não há traços de abuso de poder, fecha aspas. Disse Carvalho, que é ex-ministro da Corte e líder da equipe jurídica do ex-presidente da República. Ele criticou o fato da reunião com embaixadores no Alvorada ter sido interpretada como um rastilho de pólvora que culminou numa lamentável explosão, fecha aspas, dos atentados de janeiro. Abre aspas, não está em julgamento o bolsonarismo, não se está a habilitar uma disputa sangrenta e imaginária entre a civilização e a barbárie,
Isto é um tribunal e não um parlamento, fecha aspas, salientou. Para a defesa, Bolsonaro aos embaixadores estrangeiros, abre aspas, fez meras considerações sobre o sistema eleitoral brasileiro, fecha aspas, o suficiente para o PDT adicionar o tribunal em uma espécie de esquema eleitoral. Acionar o tribunal. Carvalho disse que, abre aspas, não há traço de abuso de poder na conduta dos investigados, fecha aspas, especialmente na então vice de Bolsonaro, o general Walter Braga Neto, que não estava presente à reunião. Conforme o advogado, o ex-presidente fez um, abre aspas, diálogo institucional público, fecha aspas, para a qual até o ministro dos Tribunais Superiores foram convidados, embora não tenham comparecido, e que assuntos eleitorais, abre aspas, não deveriam ser tabus em uma democracia, fecha aspas. Minuta. Para a defesa de Bolsonaro, o PDT, autor da ação, fez, abre aspas, uso indevido da justiça eleitoral como plataforma política de acesso artificial à mídia para tentar capturar, fecha aspas, a candidatura de Ciro Gomes em 2022. Abre aspas, é um flagrante desvio de finalidade, uma ação imposta eivada de falsidade ideológica, totalmente fadada ao insucesso. Fecha. Talvez por isso sobreveio o uso desesperado de uma boia de salvação materializada na alteração da causa de pedir, fecha aspas, afirmou o advogado. O advogado refere-se aos elementos da prova que foram anexados ao processo ao longo da instrução, como a chamada, abre aspas, minuta do golpe, fecha aspas, localizada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, após atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Eu vi essa parte da argumentação toda, né? Vamos sair um pouquinho da reportagem. Ele coloca que a minuta é uma coisa apócrifa, né? Que estava ali para ser destruída, para ir para o lixo, né? Dá licença, eu tomar uma aguinha. E que tem inclusive erros de português e não é uma coisa, né, que deva ser considerada. Né? Voltando à reportagem, ele alegou que o documento foi utilizado retroativamente, cerceando o direito de defesa e que, como essa é uma questão prevista na Constituição Federal, cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal, STF. Segundo a defesa, a minuta, abre aspas, tem até erros de português, fecha aspas. É um documento, abre aspas de novo, é um documento risível, fecha aspas. E, abre aspas, é inútil para o que se pretende insinuar, fecha aspas. Além de que, abre aspas, não ter utilidade e a não ser ir para o lixo, fecha aspas. A minuta pela acusação. O advogado Walter Agra, representante do PDT, argumentou que a minuta não era, abre aspas, apócrifa, fecha aspas, porque apesar de não se saber especificamente quem a escreveu,
Sabe-se que a responsabilidade pela existência do documento é do Palácio Planalto. Para ele, o, abre aspas, mais grave, fecha aspas, porém é que em nenhum momento se negou o, abre aspas, conteúdo, fecha aspas, do eventual decreto, abre aspas, para que deveriam respeitar o processo eleitoral, tentam negar o mesmo processo eleitoral, fecha aspas, disse. Agra disse que, abre aspas, a minuta de golpe é um dos piores documentos de toda a civilização do Brasil, fecha aspas. Em um memorial entregue ao ministro do TSE, o partido classificou o documento como, abre aspas, a materialização da última fase de um plano milimetricamente traçado para derrubar o Estado Democrático de Direito, fecha aspas, ponto, termina a reportagem. Bom, depois de toda essa colocação do advogado de defesa e do advogado de acusação, o ministro Moraes toma uma estranha decisão, também uma reportagem do jornal da Cidade Online, que diz o seguinte: hoje em Brasília amanheceu sob clima tenso. Enfim, chegou o julgamento que vai definir o futuro político de Jair Bolsonaro. Porém, a sessão durou pouco tempo. Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estranhamente resolveu adiar a votação. Qual o motivo para isso? Muitos questionam e teorizam, e teorias surgem. O Jornal da Cidade Online bota só essa, depois começa a fazer propaganda de um livro, e mesmo com esse julgamento andando, com advogados de defesa, tudo isso acontecendo, a gente sabe que Jair Bolsonaro é e sempre será um mito para o povo brasileiro, porque foi o melhor presidente que nós tivemos até hoje. Pelo menos não teve aquela história de rouba, mais fácil. Simplesmente ele fechou as torneiras da corrupção no Brasil, que estavam sangrando os cofres públicos, e por isso ele foi odiado tanto pela imprensa quanto por vários setores da política brasileira. E agora estão com essa perseguição, estão com multas sérias em cima de Jair Bolsonaro, estão tentando imobilizá-lo financeiramente, mas tudo isso veio culminar no julgamento de inegibilidade. Mas era esperado, isso aí ficou até meio engraçado, era esperado, foi feito em Brasília um sistema, uma espera de que fosse o povo para frente do Tribunal Superior Eleitoral por causa do julgamento. Não aconteceu nada disso. Daí no jornal Cidade Online também tem uma reportagem, que é sobre a qual eu vou falar, que o povo ignora o julgamento do TSE e faz recepção histórica para Bolsonaro em Porto Alegre. Bolsonaro veio ontem aqui para Porto Alegre, foi recebido no aeroporto aqui em Porto Alegre com, um mar de gente. Tinha muita gente. E a chegada de Jair Bolsonaro, vamos ler a reportagem aqui, a chegada de Jair Bolsonaro à capital do Rio Grande do Sul, agora há pouco, foi marcada pela presença de uma verdadeira multidão que o aguardava na saída do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Então, assim, sob os gritos de mito, ele fez um rápido desfile dependurado na lateral do carro que o transportava até o local do evento,
do PL, onde é a atração principal, né? As cenas de apoio, entretanto, começaram ainda no voo comercial que levou de Brasília a Porto Alegre. Sorridente e demonstrando não estar preocupado com o julgamento do TSE, que pode torná-lo inelegível, ele foi apoiado e tietado até pela tripulação. O povo sabe que o capitão será extremamente fortalecido, seja qual for o resultado do julgamento. Ou ele volta com força redobrada em 2026, ou se transforma no maior cabo eleitoral que este país já viu. Verdade, né? Para Jair Bolsonaro, tanto faz o resultado do julgamento, né? Se ele não for considerado inelegível, ele volta. E volta dessa vez com força total em 2026, né? Com urna eletrônica, sem urna eletrônica, como for, vai ser tão avassaladora, né, a volta dele, que não vai ter candidato para bater Jair Bolsonaro. Ou, se ele for tornado inelegível, ele vai apoiar lá um candidato que venha a surgir pela direita conservadora. Não vou botar nomes aqui, mas existem vários, né? Marcos Pontes, Tarcísio, né? Damares, tem vários, né? A própria Michele Bolsonaro, tem um monte de candidato aí, né? Qualquer um deles pode surgir como candidato a presidente, né? E o que ele apoiar vai ganhar, e vai ganhar com a mesma força como se fosse ele. Então não tem... O resultado desse julgamento é inócuo. É inócuo, né? O Bolsonaro não está nem um pouco preocupado com isso. Nem nós de direita, né? Não estamos preocupados com esse julgamento, né? E temos que demonstrar isso, né? Como eu digo mais uma vez, nós temos que nos organizar, né? Nós temos que nos unir, né? Então, mais uma vez eu peço a você, né, que, se gostou do vídeo, deixe o seu joinha ou não, inscreva-se no canal, aperte com força esse botão aqui embaixo, né? Inscreva-se no canal, deixe um recado para mim aí, qualquer comentário, né? E divulgue esse vídeo para mais pessoas, né? Pedimos a Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, que ilumine e guarde a você, a sua família, a todos os brasileiros, né? Nos dando muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Que assim seja. Eu aguardo você de segunda a sexta às 15 horas, sábados e domingos com as reprises. E muito obrigado.